Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado federal que está lá nos Estados Unidos, ele falou nesse final de semana a respeito desse dinheiro, falou sobre essas informações que começaram a circular de que o dinheiro poderia ter sido utilizado para o uso dele lá, para mantê-lo nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro disse que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro não recebeu contrapartida para o dinheiro doado para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz que ele não recebeu nenhuma contrapartida. O senador Flávio Bolsonaro disse que negociou 134 milhões com Vorcaro para bancar o filme, em mensagens e áudios revelados pelo site Intercept. Mas Eduardo, nesse final de semana, tentou fazer uma diferença entre o dinheiro para o filme, dos valores repassados pelo Banco Master para o escritório da advocacia Viviane Barsi, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Quis fazer uma comparação aí. Eles falaram assim, estão forçando a barra. Vamos ouvir o que ele disse nessa entrevista a um aliado dele, numa live que ele fez com Paulo Figueiredo. Eu vivo de renda passiva, o que é público e notório, todo mundo viu, né? Foi o Pix que o meu pai fez para mim, né? 2 milhões de reais. É uma boa quantia, né? Dá para você, ainda que convertendo em dólar, ter um bom tempo dentro dos Estados Unidos. E eu não tenho aqui que dar satisfação também, Paulo, sobre dinheiro privado meu. Eu já não sou pessoa pública, eu estou sem receber salário desde março de 2025. Então, o que eu posso dizer é renda passiva, né? O que as pessoas sabem, com certeza, é essa questão do Pix do Jair Bolsonaro, mas eu já vou parando por aí, porque isso daqui eu acho que é o esclarecimento que eu tenho a dar para as pessoas. Mas zero dinheiro do fundo, zero dinheiro de Vorcaro. Eduardo Bolsonaro também disse que o orçamento do filme, o Dark Horse, ele não é caro para os padrões de Hollywood. E ele justificou que o dinheiro da produção é altamente requisitado e que o protagonista é a principal estrela nesse cenário conservador mundial. A gente não está falando de uma produção qualquer, tá? Eu não vou passar aqui exatamente os números, mas são alguns bons milhões de dólares. Né? Eu falo dólares porque ele é todo produzido nos Estados Unidos. É um filme caro? Para os padrões de Hollywood, não. Até porque a gente está falando, né, das principais estrelas. Jim Caviezel é a principal estrela do cenário conservador hoje em dia. Vamos lá, Josias, quero te ouvir. Primeiro, ele não tem que dar explicações mesmo? Pode parar no Pix do pai dele de 2 milhões? Isso vai ter algum impacto? Quer dizer, pode ter utilizado esse dinheiro para manter ele lá? Ele disse que não teve essa grana. É barato esse filme? Tá barato para os padrões hollywoodianos? Não é barato para nenhum padrão, Fabiola. E político que acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações, não deve ser levado a sério, né? Francamente, uma pessoa que se dispõe a ser um homem público na expressão mais genuína, e o Eduardo Bolsonaro, fora um pequeno período como escrivão da Polícia Federal, ele não foi senão um homem público. Ele viveu a vida inteira dele pendurada na folha, pendurada no Tesouro Nacional, e acha que não deve explicações. Agora, o dinheiro pedido ao Daniel Vorcaro, 134 milhões de reais, é excessivo para pagar o filme sobre o Bolsonaro, mas não daria para encobrir 5% das desculpas esfarrapadas dos filhos do Bolsonaro. Embora o Flávio concorra ao Planalto e o Eduardo seja candidato a suplente no Senado, os dois estão se aventurando no ramo da magia. Falam 10 vezes antes de pensar. Cada frase é um novo gambá retirado da cartola. Muito impressionante. Aí vem nesse domingo o Eduardo Bolsonaro, nessa conversa com o amigo Paulo Figueiredo, e diz que o filme não é caro para os padrões de Hollywood. Ele desconsiderou que 15 das últimas produções que venceram o Oscar custaram menos do que os 61 milhões que os Bolsonaro arrancaram do Daniel Vorcaro antes da liquidação do Banco Master. Pediram 134 milhões, levaram 61 milhões. 15 das últimas produções que venceram o Oscar custaram menos do que isso. Algumas delas muito menos do que isso. No sábado, o Flávio Bolsonaro já tinha acusado o governo Lula de tentar enterrá-lo vivo, como se ele precisasse de ajuda para jogar terra em cima de si mesmo. Ele não faz outra coisa desde que saiu esse áudio com a voz dele, uma voz
num áudio vadio, ele não faz outra coisa senão jogar terra em cima de si mesmo. Tá? Caiu no buraco e está se enterrando, sozinho. Não há sinal do contrato, nenhum esclarecimento sobre os rumos que esse dinheiro tomou depois de entrar num fundo texano gerido por um advogado do Eduardo Bolsonaro. E aí, ao negar as suspeitas da Polícia Federal, e a Polícia Federal vai abrir inquérito e vai investigar isso, o Eduardo Bolsonaro disse que não precisaria do dinheiro do Worcaro para se manter nos Estados Unidos. Lembrou que mordeu ali 2 milhões de reais naquela coleta que o pai dele, o Bolsonaro, realizou entre os seus devotos pelo Pix. E além de usufruir dessa Pix-caretagem, ele alega que dispõe de renda passiva. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro, ele realizou lá no alto exílio americano o sonho de 11 em cada 10 brasileiros. Vive com um dinheiro que recebe regularmente sem precisar trabalhar. Então, a essa altura, nem se bebessem detergente IP, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro conseguiriam reduzir o mau cheiro que salta das suas cartolas. É um gambá atrás do outro. Então, Fabiola, até aqui não apareceu nenhuma explicação plausível, nada que se pareça com explicação. Então, eles estão se enrolando sozinhos. Eu queria muito ouvir também o professor Schneider a respeito desse assunto, porque o Eduardo Bolsonaro, ele traz essas explicações, mas será que elas explicam? Quer dizer, quando ele fala assim, olha, eu não preciso dar satisfação de qual é o dinheiro que eu estou usando, vocês já sabem que eu usei o Pix do meu pai, mas pode parar por aí. Bom, todo homem público precisa dar explicação. E ele é um homem público, né? Ele só não está recebendo salário porque ele abandonou o emprego, mas ele é um homem público. Além disso, na verdade, esse dinheiro ele precisa ser explicado, né? São mais de 60 milhões, o pedido foi de 134 milhões, ele passeia por fundos, inclusive o fundo do advogado do Eduardo Bolsonaro lá, nos Estados Unidos, enfim. A própria dificuldade em justificar, primeiro, se o dinheiro foi, se o pedido foi feito ou não. Depois, pedido feito, se foi para o filme ou não, porque no dia em que houve essa revelação pelo site Intercept, o que o pessoal ficou dizendo, cada um dizendo uma coisa, né? Teve gente que disse que não foi para o filme, né? Teve gente, já o candidato Flávio Bolsonaro disse que foi para o filme. Então, esta confusão, ela precisa ser resolvida, afinal, trata-se de um caso ligado a um dos maiores escândalos de corrupção dos últimos anos no Brasil, envolvendo um candidato a presidente, envolvendo políticos, envolvendo uma série de atores e de homens públicos. E, portanto, o que vale para um deputado, um vereador, um senador, um secretário, um ministro, vale para um candidato à presidência da República e vale para um homem público como o Eduardo Bolsonaro. Desde quando saiu essa história, muitas pessoas estão especulando sobre a possibilidade do Flávio Bolsonaro desistir da candidatura. Tratamos disso já na semana passada, né, Josias? Mas isso foi questionado mais uma vez também, o próprio Eduardo Bolsonaro. Né? E aí ele falou assim, zero, nenhuma. Até porque, com todo respeito a todas as pessoas do espectro da direita, eu acho que essa possibilidade ainda seria realmente o fim dessa eleição. Foi o que disse. O ex-deputado disse que a família dele não tem nada a temer e que não é um escândalo de corrupção e que não é nenhum tipo de crime. O próprio Jair Bolsonaro falou para ele, segue firmeza, garoto, manda ver. Há alguma possibilidade, você acha, de ele sair da candidatura por causa disso? Eu acho que não. Primeiro, eu acho que eles vão ter que ver até que ponto isso vai afetar fortemente a candidatura, né? Acho que a gente ainda tem uns meses para ver e também a dinâmica da eleição. Mas eu creio que quando o Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo pai, o símbolo dessa escolha foi manter os votos, manter o apoio em torno da família, né? Aí ele acabou crescendo mais do que se esperava. Ninguém imaginava que ele ia crescer tão rapidamente e chegar a esse patamar próximo de Lula. Chegou a estar um pouquinho na frente, agora está um pouquinho atrás, mas está empatado tecnicamente. E, portanto, creio que o objetivo final da família é continuar sendo protagonista desse campo, né? E não valeria a pena para eles retirar essa candidatura.
Do outro lado, para o próprio PL, que é quem, na verdade, abriga essa candidatura, Flávio ir bem é diferente de Flávio ganhar. É óbvio que todo mundo quer ganhar, mas para o Valdemar da Costa Neto, o que importa é quantos deputados a candidatura Flávio Bolsonaro pode levar ao Congresso e quantos senadores também pode levar ao Congresso nas próximas eleições. Então, acho que eu não vejo risco nesse momento de troca, a menos que venha alguma coisa realmente devastadora, né? E isso a gente tem que aguardar. E pode vir mais coisa por aí, como em qualquer campanha, né? Segundo o Eduardo Bolsonaro, a campanha do Flávio precisa estar mais engajada em um gabinete para resolução de crises e dar uma pronta resposta. Você acha que a resposta foi ruim, Josias, no geral? Assim, Eduardo Bolsonaro tem razão nesse ponto? Não foi ruim, não, Fabiola. Foi trágica, foi um desastre completo. Não havia nenhuma preparação. O Flávio Bolsonaro sabia, evidentemente, o que tinha feito no verão passado, né? O filme está aí sendo rodado. Ele sabia que não tinha saído de graça e sabia também que tinha pedido dinheiro para o Daniel Vorcaro. Não alertou aos aliados, não avisou aos operadores políticos da sua campanha. De repente cai a bomba e o partido estava absolutamente desprevenido. E aí sai o Flávio Bolsonaro desmentindo, chamou o repórter de mentiroso, militante, quando foi questionado sobre o financiamento do Vorcaro ao filme do pai, a cinebiografia do Bolsonaro. E depois, horas depois, ele teve que dizer que teve que se desmentir, reconhecendo que pediu o dinheiro. Depois, à noite, ele só solta um vídeo e desde então ele só se complica, porque não apareceu até agora um mísero pedaço de papel, algo que dê consistência documental a qualquer versão que eles apresentem. E ele está adotando, sem nenhum alicerce fático, ele adota o modelo tradicional. Todo político pilhado no contrapé fala que é perseguido. Estou sendo perseguido. Nesse final de semana, ele estava num evento lá em Sorocaba, ao lado do candidato ao Senado, Guilherme Derrite, e ele disse: estou sendo perseguido, acusou o governo de aparelhar a Polícia Federal. Até semana passada ele dizia que a Polícia Federal tinha feito um bom trabalho em relação ao Ciro Nogueira, elogiou o ministro André Mendonça e disse que aquilo tinha que ser apurado com rigor. Agora já está aparelhada a Polícia Federal. E aí diz que o governo está num tudo ou nada para tentar me enterrar vivo, foi o que ele falou, né? Como disse há pouco, não falta esse raciocínio do Flávio Bolsonaro, algum nexo, seriedade e até uma camada de óleo de peroba, né? Porque a formulação dele é desconexa porque ninguém o persegue mais nesse momento do que a sua própria língua. Foi a língua do Flávio Bolsonaro que pediu lá, que negociou os 134 milhões com o Vorcaro, arrancando 61 milhões, né? Foi a língua do Flávio Bolsonaro que assumiu o compromisso de lealdade eterna ao mafioso que tinha um banco. Ele falou lá: irmão, estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Não foi o Lula que disse isso, foi o Flávio Bolsonaro. É a voz do Flávio que está no áudio, né? E esse entendimento, ele não é sério, porque é muito tênue o contato desse filme financiado pelo Vorcaro com Deus. Ele trata como se todo o projeto presidencial dele fosse obra de Deus, né? O ator que vai fazer o papel de Bolsonaro no filme, o americano Jim Caviezel, ele ficou mundialmente conhecido por interpretar Jesus na Paixão de Cristo. Agora vai entrar para a história como o primeiro ator a misturar na mesma trajetória artística a encenação de Deus num filme. O filme, aliás, era do Mel Gibson, e do diabo no roteiro do Mário Frias. Então, o que é que tem de Deus nisso, né? E a manifestação do Flávio pede uma pincelada de óleo de peroba, porque desafia até a lógica, né? Ele, ao fornecer explicações que não ficam em pé, o Flávio Bolsonaro aprofunda o buraco em que ele se meteu, né? E ao atribuir esse drama, esse infortúnio a uma hipotética perseguição, ele de fato joga a terra em cima de si mesmo, né? E quando acusa o governo, aí mesmo acusa o governo é que quer enterrá-lo vivo. Aí ele corre o risco de
enxergar a cara de pau no espelho, né? Daí o óleo de peroba. Então, não parece haver, Fabiola, disposição de abandonar a corrida presidencial. É um projeto familiar. O Bolsonaro quer voltar ao Palácio do Planalto na pessoa do filho dele. Não vão abandonar esse projeto, mas que o projeto sofre um baque grande, não há dúvida. É preciso ver agora qual vai ser o efeito disso junto ao eleitorado, que é quem vai dar a palavra final, né? Então, o gerenciamento dessa crise foi um absoluto desastre. Não há gerente da crise, não há nada que se pareça com estratégia. Eles estão reagindo à medida que as coisas vão acontecendo. Obviamente, devem introduzir um mínimo de estratégia nisso, né? Mas até aqui foi um desastre completo e agora é muito difícil arrumar isso, porque o estrago já está feito. Está claro que eles morderam o Daniel Vorcaro, que é hoje o personagem do qual todo político brasileiro quer distância, e está lá o Flávio Bolsonaro coladinho, prometendo lealdade eterna, tamo junto, irmãozinho. Então, obviamente, isso não há de favorecer a candidatura dele. Agora, eles vão manter, enquanto puderem, essa pretensão, né? Que fragilizou o projeto, não há nenhuma dúvida. O tamanho do estrago nós vamos ver nas próximas pesquisas. Antes de ele falar isso, né? O professor Schneider quer falar, não sei se é sobre esse assunto aí. Eu acho que sobre essa questão do gerenciamento de crise tem uma coisa interessante, né? No dia que saiu a matéria, o Flávio Bolsonaro nega que havia falado com o Vorcaro, né? Agora, será que não passou pela cabeça dele, dos seus assessores, que a Polícia Federal tinha nas mãos 8 celulares do Vorcaro e que, eventualmente, ele poderia ser pego em contradição no minuto seguinte, né? E aí, quando foi pego, começaram as explicações. E o que é mais interessante é o seguinte, ele disse que é para o filme, só que os produtores do filme, no mesmo dia, dizem não, esse dinheiro não veio para o filme. Então, para onde foi o dinheiro? Eu acho que isso precisa ser investigado, mas mais importante é o amadorismo, tanto do Flávio Bolsonaro quanto dos seus assessores e de quem está no seu entorno, né? O que mostra que talvez ele não esteja preparado nem para ser candidato, quiçá para ser presidente. Até a Mônica Bergamo estava aqui. Não, que a Mônica Bergamo estava aqui na quinta-feira, né, Josias? E ela que trouxe essa informação quando o Flávio Bolsonaro, o nome dele estava no celular do Vorcaro, e ele negou. Ele falou, nossa, nem conheço, meu celular tem com um monte de gente. Ontem o Eduardo Bolsonaro foi um pouco na mesma linha. Ele falou assim, olha, se pegarem, eu não tenho nem esse telefone do Vorcaro nos meus contatos, e se pegarem alguma ligação, eu falando com o Vorcaro, podem parar de me seguir, porque eu nunca troquei qualquer mensagem com ele. E tem uma outra coisa em relação ao Flávio Bolsonaro, que a situação dele está ruim, né? Mas o que é bom dificilmente pode ser melhorado, mas sempre se pode dar um jeito de piorar o que é ruim, né? Na sexta-feira, ele estava aí no final de semana com toda essa desenvoltura, agora na sexta-feira, numa entrevista à CNN que eu assisti, de novo a língua do Flávio Bolsonaro parece que está ganhando vida própria, né? Ela deu a entender que as surpresas sobre o relacionamento promíscuo dele com Daniel Vorcaro não terminaram. Então, pode entrar em cartaz aí uma pá de cal, né? Porque disse lá o Flávio Bolsonaro, pode vazar um videozinho, algum encontro que eu possa ter tido com ele, mas foi tudo para tratar sobre o filme. Porque ele próprio já está admitindo, daqui a pouco vem um vídeo, até agora o áudio, tem um vídeo, um ou outro encontro que eu possa ter tido com ele. Então, ele parece que tem muita consciência do que fez no verão passado. E sabe que algo novo pode surgir. Então, se o áudio já fez esse estrago, imagina um videozinho. Ele falou assim, meu videozinho, pode vazar um videozinho. Então, é preciso esperar, tem mais coisa por vir.